Boa noite, galeronha. Hoje foi dia de Santa Ceia na igreja que eu frequento. E, bom, como eu não tenho postado nenhum vídeo aqui no canal aí na questão da falar sobre a religião cristã, sobre a vida cristã, né? Porque eu, como um cristão, eu tenho que expressar, né, essa fé, tenho que expressar o que eu creio, eu tenho que falar sobre Jesus, eu tenho que falar sobre Deus, a existência de um espírito, né? Que é algo que ao patamar humano a gente não consegue ouvir ou enxergar, nem tão mesmo tocar. Mas existem maneiras de sentir a existência do espiritual. E eu queria dar um resuminho da palavra que foi pregada hoje pelo meu pastor, né? Que é o pastor Walter Paz, da igreja Nova Canaã de Marília. E eu vou deixar, um trechinho aqui, um resuminho sobre o que foi pregado hoje. Bom, foi pregado hoje sobre uma história de Davi, que o profeta veio até Davi e anunciou o pecado de Davi. Fez Davi enxergar, entender que ele estava em pecado e que Deus estava cobrando dele isso. E, bom, Davi, como a Bíblia vai dizer, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração um coração puro, sabe? E, bom, isso não vai dizer que Davi era perfeito ou que Davi não tinha pecados. Até porque ele foi alertado por um profeta que ele estava em pecado. Ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que muda as suas opiniões, muda as suas ideias. Uma pessoa que é fácil de você ensinar algo para ela, porque ela reconhece os erros dela e ela muda as perspectivas dela. Ela cria novas ideias, novos pontos de vista para mudar o quadro que ela vive. Então, ser segundo o coração de Deus é esse comportamento que Davi teve. O profeta veio e falou com ele, falou que ele não chegou ali, você está em pecado, não. O profeta ele veio por parábolas e disse uma parábola para Davi. Ele disse assim: eis que havia um homem muito rico que possuía muitas ovelhas, 100 ovelhas. Porém, próximo ao local que esse homem estava, tinha outro homem que morava ali e tinha uma ovelha apenas. Uma ovelha que ele amava muito, que dormia junto com ele, que ele tratava bem. Porém, nos costumes, quando você recebe um visitante, você tem que sacrificar, né? Aqueles costumes daquele povo, sacrificar um animal e oferecer ali a carne ali para fazer um churrasco, uma festinha para aquela pessoa. Vindo um visitante à terra daquele homem que era muito rico, que tinha 100 ovelhas, ele não quis sacrificar nenhuma das suas ovelhas. Porém, ele cresceu o olho na única ovelha que aquele outro homem pobre tinha. E ele pegou aquela ovelha, subtraiu a ovelha daquele homem e deu ali para fazer a festa. Porém, Davi, quando escutou o profeta contando essa história, Davi falou: mas esse homem está errado, esse homem merece ser punido, esse homem tem que ser preso, ele tem que ser sacrificado. E aí o profeta foi e falou para Davi: esse homem é você. Por quê? Porque Deus fez ele entender o que Deus estava querendo ensinar para ele. Porque ele sabia que ele tinha muitas mulheres ali, porque ele era rei. Então naquela época, os reis eles tinham, né, muitas mulheres à disposição dele. E ele foi pegar a única mulher aquele homem, de um homem lá que só tinha uma única mulher, ele era fiel àquela mulher, e ele foi e se interessou por aquela mulher, tomou aquela mulher para ele, fez com que o cara fosse para a guerra, de frente ali na guerra, para poder para realmente morrer ali na guerra. Não ia ter condição do cara que não era preparado tá ali na frente, e o cara morreu. Então Deus fez ele entender isso.
E Davi, o que ele fez? Quando ele entendeu que Deus estava apontando para isso, sem precisar ali também escandalizar Davi, que o profeta não escandalizou, mas citou ali que ele estava em pecado com Deus, e ele mesmo já entendeu qual que era o pecado dele, porque ele sabia. Então ele se arrependeu, pediu perdão ali, caiu de joelho de frente com o profeta, pedindo perdão para Deus, se reconciliando com Deus, porque ele entendia que ele estava em pecado. Ele disse para o profeta, estou em pecado, eu me arrependo. Então, tipo, ser segundo o coração de Deus é isso. Ter a maturidade de reconhecer os erros e criar novos pontos de vista, novas opiniões. Então, eu vou ler aqui na Bíblia aqui qual a palavra que foi ministrada hoje. E essa palavra foi ministrada, está em 2 Samuel. Vou procurar aqui, 2 Samuel. No capítulo 11. Capítulo 11. E versículo 10. Eu vou ler aqui. A palavra está aqui. Capítulo 11. É que eu enxergo muito mal, né? Por isso que esse óculos é gigante. Mas aí, vou ler aqui. A palavra diz assim. E o fizeram saber a Davi, dizendo Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu a tua jornada, porque não descer à tua casa. Pera, galera. Eu acho que tá errado essa palavra aqui. Deixa eu lembrar aqui se é 10 ou 11, vamos conferir. 2 Samuel. Tô perdido aqui, que eu acreditava que era o capítulo 11 e versículo 10, mas tá diferente aqui a palavra. Eu vou dar uma olhadinha. Tem algo errado, galera. Eu esqueci qual que era a citação da palavra. Vamos ver aqui mais pra frente. Aqui está, aqui, ó. Achei agora. No versículo... versículo 11, então, ó. Tá escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua mesma casa o muito sobre ti, e tornarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque eu o fizeste porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todos, e perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã, o profeta, pequei contra o Senhor, e disse. Então ele se confessou, quando ele viu que Deus falou isso aqui para ele, que ele estava errado, estava em pecado, que que o mal que ele fez ele ia colher, porque ele foi em oculto, escondido, ninguém sabia, e pegou a mulher do próximo. Porém, Deus ele ia escandalizar Davi com que outros homens pegariam as suas esposas e ficaria ali exposto, né? Está falando sobre a luz do sol, então tipo, ficaria exposto que Davi seria que Davi seria traído pelas suas mulheres, que outros homens tomariam as suas mulheres. E aí Davi se arrependeu e ele disse para o profeta, né? Pequei contra o Senhor. E aí o profeta pegou e falou o seguinte. Aqui, ó. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassará o teu pecado, não morrerás. Todavia, portanto,
com este feito deste lugar sobremaneira, e que os inimigos do Senhor blasfemam também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E aqui, então o profeta foi, depois que ele se arrependeu, e falou que não, que Deus ia poupar, que Deus iria poupar, né? Davi, porém, o descendente dele pagaria, né? Morreria. Mas quando a Bíblia fala de morte, não é somente, não é uma questão física, né? Não é que porque você pecou você vai morrer, ele não morrer só na hora, pecou, você vai morrer. Não. Começa, a morte existe, a morte segundo a Bíblia aqui, ela começa na morte espiritual, né? Que é quando a pessoa vai perdendo a sorte, vamos dizer assim, né? Vai perdendo a sorte. Nada mais começa a dar certo na vida dela, ela vai perdendo o gosto de viver, enfim. Porque já tem uma morte espiritual. Já não tem o espírito, que é o que traz felicidade, que traz ali intelectualidade, né, sabedoria. Já não tem mais isso. Então é uma pessoa que já vai ficando morta ali. E enfim. E ali, depois em diante, e se a pessoa permanece dessa maneira, quando ela tiver uma morte realmente física, ela vai entrar na segunda morte, que já é a condenação eterna. Que é quando o espírito já não acha luz, porque morreu sem luz. Então, se você morreu sem luz, como é que você vai achar a luz se você morreu sem a luz? Sem uma esperança, sem uma alegria, se você morreu dessa maneira. Como é que você vai achar a luz se você morreu assim? Então entra a segunda morte. Então esse é assunto que eu vou deixar para outro vídeo. E era só para resumir essa palavra aqui, porque o vídeo ficou um pouco extenso, porque eu também não achei aqui a palavra que foi ministrada certo, assim, para poder já ler já e resumir. Mas é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.